O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Bem, Matias, muita gente viu as notícias essa semana sobre a Caxemira. Então, assim, primeiro vamos explicar o que aconteceu, né? Vamos aqui à parte mais factual. Como os nossos ouvintes sabem, né, porque eles são muito inteligentes, ao contrário de mim, e são muito preparados e nos ouvem, recentemente tivemos eleições na Índia em que o Modi e o seu partido, que é o Partido do Nacionalismo Hindu, né, o BJP, o partido do açafrão, né, que é a cor do nacionalismo hindu, justamente, teve uma vitória bastante expressiva, tá? No parlamento indiano, no parlamento da Câmara Baixa, né, das 545 cadeiras, 303, ou seja, né, mais do que a maioria simples, estão nas mãos do BJP. Se a gente colocar ali alianças com partidos menores, partidos regionais especialmente, o BJP tem então uma maioria qualificada de 2/3. Por que eu estou citando isso? Porque na Índia, assim como no Brasil, em muitos locais, muitas repúblicas federativas, né, a Índia também é uma república federativa, você tem, para você poder mudar a Constituição, você precisa de uma maioria qualificada. Então, o meu ponto aqui é, o BJP consegue facilmente articular uma maioria no parlamento indiano. E aí, ele usou essa maioria e também o apoio político, né, da presidência, do executivo indiano, lembrando que a Índia, ao contrário do Brasil, nesse caso, é um regime parlamentarista. O Modi é o premier, tá? O presidente é uma figura separada. Porém, o presidente autorizou esse movimento, né, como parte ali do rito político indiano, para que fosse revogada o artigo 370 da Constituição indiana. Esse artigo, ele conferia autonomia ao Estado indiano de Jammu e Caxemira, tá? Apesar do nome Jammu e Caxemira, é um estado só, tá? Para fins didáticos, a partir desse momento eu vou chamar esse estado de Caxemira Indiana, tá? Mas o nome do estado é Jammu e Caxemira. Essa autonomia da Caxemira Indiana, ela permitia que a região tivesse leis próprias, tivesse uma autonomia legislativa, tivesse uma certa autonomia executiva e ela tivesse leis próprias, incluindo uma lei que eu acho que talvez seja a mais importante nesse aspecto, que é que pessoas de fora do estado não podiam comprar terras na Caxemira Indiana. Tá? Então, se você nasceu na Caxemira Indiana, você pode comprar terras, vender terras, tá? Independente da sua religião, independente do idioma que você pratica no seu dia a dia. Se você nasceu no Brasil, se você nasceu em Nova Delhi, se você nasceu no sul da Índia, se você nasceu em qualquer outro lugar, você não podia comprar terras na Caxemira Indiana. Aí você pode até me dizer, pô, Felipe, essa é uma lei preconceituosa. Num cenário ideal, sim, ela seria uma lei preconceituosa. No caso da Caxemira Indiana, a origem dessa lei era permitir o equilíbrio entre as populações da Caxemira. Permitir o equilíbrio entre os caxemires muçulmanos, entre os hindus, entre todas as comunidades da Caxemira. Ou seja, a terra é de propriedade de quem reside no estado e seus descendentes. Qualquer alteração vai depender da lógica interna. Lembrando que a Caxemira, seja indiana, seja paquistanesa, ela é praticamente, desde a dependência dos países, em 1947, uma região de guerra, tá? Então,
o governo conseguiu revogar a autonomia da Caxemira indiana, que estava na Constituição. Políticos de oposição, algumas lideranças civis, o judiciário, algumas lideranças do judiciário, já disseram que vão apelar dessa decisão, dizendo que o artigo 370 era uma cláusula pétrea, digamos assim, usando um jargão do direito brasileiro, não sei se aplica nesse caso, mas dizendo que é uma cláusula que não poderia ser modificada. Tá? Ela não poderia ser realizada, ou então, para ser realizada, ela deveria ser realizada com consentimento do governo local da Caxemira indiana, que não existe nesse momento, já que a Caxemira indiana, por conta de hostilidades recentes, está sob intervenção federal. Lembra quando o Rio de Janeiro esteve sob intervenção federal? Né? Que aí você afastou o governador Bigfoot e aí você tinha lá um general cuidando da segurança do estado que agia como na prática o governador. Uma coisa parecida, tá? Então, porque novamente, tem muitas coisas parecidas porque a Índia também é uma república federativa. Então, como a Caxemira está sob intervenção federal, ela não tem um governo local que possa consentir ou não com essa mudança. Enfim, você tem brechas legais e essa discussão ainda vai continuar. Isso é o que a Índia fez do seu ponto de vista interno, tá? Agora, por que eu mencionei que a questão das terras é importante? Porque a Caxemira, ela é, primeiro, uma região com terras muito ricas e muito férteis, tá? Ricas tanto em prospectos minerais, incluindo aí pedras preciosas, mas também terras muito férteis. A Caxemira, ela é virtualmente uma potência agrícola, pensando ali na lógica indiana. Tá? Uma região muito fértil por conta ali de questões geológicas, nutrientes do solo, vulcões, não sei explicar, tá? E disponibilidade de água, da água sim a gente já vai falar mais. De qualquer jeito, a Caxemira indiana é uma região com uma produção agrícola, incluindo aí a famosa pashmina, né? Que é uma lã, é uma espécie de lã de um animal, tá? Que é típico da região. Então, do ponto de vista agrícola, a região é muito importante. Então, você tem interesses econômicos em relação à posse dessa terra. A segunda coisa e aí eu acho mais complicado, que é uma coisa que parece século XIX, mas não é tão deslocado assim. A ideia de uma colonização hindu da região. O que essa mudança da Constituição fez? Ela transformou a Caxemira indiana como mais um estado. Ela é um estado agora como qualquer outro. Ela não vai ter autonomia especial, ela vai seguir as mesmas regras de toda a União Indiana. Ou seja, um empresário de Nova Delhi vai poder comprar terras, e aí você pode, por conta dessa retórica do nacionalismo hindu, que anda muito forte na Índia, e é uma das bases do atual partido no poder, você pode ter uma política de colonização, de você comprar as terras, né? E fala, olha, vamos colocar um monte de hindus aqui, né? Hindus, não apenas do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista cultural nacional. A população da Caxemira indiana é de cerca de 12 milhões de pessoas. Desses 12 milhões de pessoas, primeiro, 68% é muçulmana e 28% é hindu, tá? E aí você tem minorias sikhs, budistas. E o idioma, o hindi, né, que é o idioma, entre aspas, indiano, né, ele é falado por apenas 20% da população. O idioma mais praticado ali é o Caxemiri, tá, que é um idioma, como o próprio nome diz, próprio. Agora você abre essa possibilidade de uma colonização, ou então, né, de uma assimilação cultural da Caxemira dentro desse nacionalismo hindu, dentro dessa retórica pró-Índia, e menos Caxemira e menos autonomia regional, tá? Então você tem ali um interesse econômico e um interesse político identitário, digamos assim. A Caxemira indiana é, inclusive, o único território
da Índia, em que a população é majoritariamente muçulmana. Tá? Embora seja, claro, proporcionalmente uma população pequena. A Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas e a Caxemira indiana tem uma população de 12 milhões. Né? 12 milhões de pessoas é mais do que a população do Rio Grande do Sul, é mais do que a população de Portugal, é mais do que a população de Israel. Mas não é o cenário indiano, né, uma população tão grande assim, tão expressiva assim. Certo? Então, assim, do ponto de vista de interno da Índia, é isso que foi feito. Fizeram essa mudança legislativa, que ela pode ter esses dois impactos, o impacto econômico e o impacto que eu acho mais preocupante, que é o sociopolítico, essa ideia de uma assimilação da Caxemira, até porque, como a Índia, repito, ela está com uma disputa pela Caxemira desde o seu primeiro dia de independência, hoje, em 2019, a Caxemira tem um peso simbólico muito grande para o nacionalismo hindu. Né? A ideia do essa terra é nossa, a ideia do esse território é nosso, não vamos abrir mão. Certo? Que é uma coisa que não existia em 1945. Tá? É uma coisa que não existia com o Gandhi, por exemplo. É uma coisa que não existia na grande revolta dos cipaios, lá em 1847. Então, quando a gente pensa nesse simbolismo da Caxemira para esse próprio nacionalismo indiano, você tem desculpa, 1857, vou até colar aqui, errei um dígito. Então, nessa questão, você acaba tendo um peso muito grande para esse nacionalismo indiano, certo? Agora, aí vem duas outras questões, tá? 3, de certo modo, né? Que a gente já falou um pouco da Caxemira aqui antes, nós temos Fronteiras Invisíveis sobre o subcontinente indiano, em que a gente fala de Índia, Paquistão e Bangladesh, tá? Mas uma breve retrospectiva histórica aqui. Por que a Caxemira, né? Qual a origem da disputa pela Caxemira? Tá? Hoje, é claro, ela é uma disputa por orgulho nacional, por símbolo nacional. A Caxemira para os paquistaneses é dele, a Caxemira para os indianos é deles, e pronto, você tem né, 70 anos de disputa, já criam, né, torna essa disputa visceral. Né, aquela coisa que a gente vê muito, por exemplo, em cultura pop, né, aquele discurso não, meu avô morreu pela Caxemira, então eu vou morrer também se necessário. Não, perdi um tio numa guerra pela Caxemira, alguma coisa assim. A origem da disputa está no fato de que a Caxemira, ela fazia parte do Raj britânico, né, como todo o restante da região. Ela era governada por uma dinastia local, um Marajá local. Aqui o Marajá é o termo, né, é a origem do termo Marajá, né, que é como se fosse um príncipe indiano, tá? Não é o Marajá do Collor, tá? E quando nós tivemos a independência do subcontinente indiano, nós tivemos uma partilha, né, da região organizada pelos britânicos, né, com uma linha de separação, e nessa linha de separação ela previa que, olha, a região aqui da fronteira, essas regiões vão poder decidir para onde elas vão. Tá? Aqui as regiões, esse daqui é o Vale do Rio Indo, ele é de maioria muçulmana, tem lá a Liga de Dependência do Paquistão. Ok, aqui vai ser Paquistão. Essa outra região aqui, Nova Delhi e tudo mais, vai ser da Índia. Nessa fronteira aqui, eles que vão decidir, porque estão na fronteira, você vai ter ali um conflito de interesses. Isso daqui, é claro, é uma visão bem resumida. Então, originalmente, estaria proposto um plebiscito para ser realizado na Caxemira. O que acontece é que, primeiro, o então Marajá da Caxemira, o Hari Singh, ele queria que a Caxemira fosse independente, tá? Fosse assim, uma espécie de estado neutro. Falou, a Caxemira vai ter autonomia, fica aqui separada, a gente é amigo do Paquistão e da Índia ao mesmo tempo. Óbvio, ninguém aceitou isso, né? Porque seria mais um país na região, um país pequeno, além disso, que poderia se tornar ali o centro de guerras, alguma coisa assim. O grande problema da Caxemira, nesse aspecto aqui, é que a família que governava, família do Marajá e toda a nobiliarquia eram hindus, enquanto a maioria da população era muçulmana. Então, o Marajá sabia que se ele fizesse um plebiscito, as pessoas votariam para ir para o Paquistão. Ao mesmo tempo, se ele falasse quero fazer parte da Índia, a população ia se revoltar. Então ele tentou essa solução de ficar em cima do muro, que não deu certo. Por quê?
Porque a população local da Caxemira, tanto muçulmanos quanto hindus, rapidamente começaram a formar milícias para forçar uma decisão que lhes fosse do seu agrado. Com isso, o Paquistão, alegando que precisava proteger essas comunidades muçulmanas dentro da Caxemira, entra na Caxemira com tropas. Eu não vou usar o termo invadiu, embora ele possa ser usado, é que do ponto de vista assim, não era um país soberano, era uma região em litígio. Então nem o Paquistão nem a Índia consideram que eles invadiram a Caxemira. Eles consideram que mandaram tropas para um território que poderia ser seu, tá? O Paquistão entra, né, pela fronteira ocidental, e aí o Marajá liga lá para Nova Delhi e fala: me ajuda aqui, manda tropas vocês também. A Índia entra pelo outro lado, e aí nós temos a primeira guerra indo-paquistanesa em 1947. Tá? A primeira das 3 grandes guerras indo-paquistanesas, e que, além dessas 3 grandes guerras, nós tivemos uma infinidade de outras escaramuças menores. Com isso, a Caxemira está basicamente, desde 1947, dividida. Você tem uma região que é paquistanesa, que foi ocupada pelo Paquistão durante a guerra. Você tem uma região que é indiana. Para complicar ainda mais a situação, a China, dentro daquela retórica, né, de unidade nacional e de recuperar todos os seus territórios do seu período imperial, que foram, segundo os chineses, tomados pelo colonialismo e pelo imperialismo, especialmente o britânico, a China fala: olha, peraí, a Caxemira, na verdade, é nossa. Tá? E os britânicos tomaram da gente e incorporaram dentro do Raj deles, dentro do Império Britânico na Índia. Tá? Então a Caxemira é como se fosse assim, ela é uma extensão ali geográfica do Tibete e ela é nossa. Com isso, na década de 1960, Paquistão e China fizeram um acordo em que o Paquistão cedeu partes da Caxemira à China. A Índia não reconhece esse acordo. Porque ela diz: peraí, como é que o Paquistão cedeu um território para a China que nem é deles? Porque já que tanto o Paquistão quanto a Índia consideram que toda a Caxemira é respectivamente sua. Então a Índia, ela olha para o Paquistão e fala: peraí, vocês cederam um território da Caxemira para a Índia, mas esse território nem é de vocês para começar, esse território é nosso. Então você tem agora um terceiro ator envolvido nessa disputa fronteiriça, que é a China, que controla pequenos pedaços da Caxemira, que tem uma população muito pequena. Tá? Os pedaços controlados pelos chineses são de população muito pequena. Tá? Então, feito esse brevíssimo resumo dessa questão histórica, da origem dessa disputa territorial, está lá na partição do subcontinente indiano, quando das independências, e o fato dessa contradição interna, contradição local, melhor dizendo, de você ter uma nobiliarquia hindu e uma população muçulmana. Tá? Desde então, você vai ter o Paquistão dizendo que a Índia ocupa a Caxemira e coloca tropas ali e usa isso, né, usa aquela ligação com o antigo Marajá para projetar força. E, do outro lado, você tem a Índia dizendo que o Paquistão se aproveita da população local, tá, a população muçulmana, para formar milícias, para financiar terroristas dentro da Índia e tudo mais. Tá? Essas são as duas alegações, a gente não vai entrar aqui em detalhes, tá, sobre o que tem de verdade, o que é um pouco mais nebuloso. Tá? E aí, finalmente, vocês podem olhar para mim e falar: tá, Felipe, peraí, você explicou essa questão histórica, ok, mas no fundo, por que eles estão brigando pela Caxemira? O que tem lá além da pashmina, entendeu? De você ter lá um tecido legal, alguma coisa assim, é só orgulho nacional? Junto com essa questão do orgulho nacional, que não pode ser deixada de lado, até porque é importante a gente lembrar, quando a gente fala de Paquistão e Índia, a gente está falando de briga de família, tá? São 2 povos irmãos. E se você já teve briga na sua família, você sabe que esse é o pior tipo de briga que tem. Tá? Porque aquela briga que dura gerações, aquela briga que gera climão todo Natal, entendeu? Briga de família é uma desgraça. E a briga entre Índia e Paquistão é uma briga de família. Tá? São 2 povos irmãos. Mas, além disso, nós temos, né, 2 outros aspectos geopolíticos que afetam os interesses sobre a Caxemira.
O primeiro deles, que inclusive explica parte do interesse chinês na região, é o fato de que a Caxemira, ela é ali parte daquela grande ponte terrestre, ali que é muito representada pelo Afeganistão, né? E a Caxemira é colada no Afeganistão, tá? A Caxemira foi um local onde, por exemplo, Alexandre o Grande esteve, inclusive, que é como se fosse um alfinete, tá? Imagina ali que você tem vários pedaços de papel e aí você junta eles ali pela bordinha de cada um com um alfinete. Esse alfinete é o Afeganistão e a Caxemira. Tá? Pela Caxemira, você tem uma ligação terrestre ali entre o subcontinente indiano, as planícies da Ásia Central, os desertos chineses, o platô tibetano, tudo isso ali com a Caxemira você tem uma questão logística importante. Tá? Então, o grande corredor comercial e logístico que existe hoje entre Paquistão e China passa pela Caxemira. A Índia, pela Caxemira, conseguiria uma ligação direta com o Afeganistão e depois com o Irã. Lembrando, a gente já comentou recentemente, a Índia, ela tem investido muito na logística iraniana, só que ela precisa, parte dessa logística é portuária, porque ela precisa contornar o Paquistão pela água. Se a Índia controlasse a Caxemira como um todo, ela poderia fazer uma ponte terrestre entre a Índia e o Irã, contornando o Paquistão. Por sua vez, o Paquistão não quer perder a Caxemira porque ele quer ficar ligado à China. E a China tem no Paquistão ali o seu principal destino de investimentos de ferrovia, gasoduto e estrutura portuária, incluindo aí possíveis bases navais. Tá? Então essa é a primeira questão, da localização. A localização da Caxemira é muito importante. Tá? Se você vai fazer uma ferrovia ali na região, passa por ali. A Caxemira faz parte da antiga Rota da Seda, que continua sendo muito importante. Tá? A diferença é que agora ela não é mais feita por caravanas de camelos, alguma coisa assim. Agora ela é feita com trens de alta velocidade. Tá? E a segunda questão, que é uma questão muito importante, chama água. Tá? Na Caxemira estão as nascentes de diversos rios importantes, incluindo aí o rio Indo, que é um dos chamados, né, berços civilizatórios, né? Você tem ali Mesopotâmia, Rio Nilo, Rio Indo, tá? A civilização Indo, né, do Vale do Rio Indo, que é a origem dessa civilização milenar que hoje é Índia, Paquistão, parte do Irã, Afeganistão, enfim. Então, na Caxemira nascem rios importantes. E, tanto que Índia e Paquistão, para não irem à guerra por conta de água, fizeram um acordo em 1960, dividindo as águas que nascem na Caxemira. Então você tem 3 rios que são do Paquistão, digamos assim, entre aspas, tá? O Indo, o Jhelum e o Chenab. E 3 outros rios tributários ao leste são da Índia, o Sutlej, o Ravi e o Beas. Essas águas elas são importantes para a agricultura, para a geração de energia hidrelétrica, para abastecimento de água potável, inclusive porque a Caxemira, vou repetir, ela fica ali coladinha ao Tibete. Se você, né, imaginar, já é uma terra bastante alta, com montanhas, é frio, lá tem geleiras que na primavera, quando elas, né, degelam, com perdão da redundância, alimentam esses rios e são fontes de água potável. Então a Caxemira ela também é muito importante por esse elemento, muitas vezes esquecido, né, chamado água. Tá? Nem só de petróleo é feito o mundo. Até porque, novamente, quando a gente pensa que o Paquistão é um dos países mais populosos do mundo e a Índia, né, é uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, você precisa ter bastante água para isso, para alimentar essas pessoas e para hidratar essas pessoas, né? Então, você também tem essa questão dos rios, muito importante em relação à Caxemira, tá? Então, assim, esse é o fato, esses foram os desdobramentos imediatos, esses são os interesses envolvidos, e agora a gente vai ver outros, né, desdobramentos nessa última semana, tá? O governo paquistanês disse que vai tomar todas as medidas necessárias para proteger os caxemires, né? Ou seja, a ideia de que os caxemires seriam ali um povo paquistanês. Lembrando que Índia e Paquistão são 2 potências nucleares,
tá? Vai ser uma guerra que pode até ter vencedor, mas vai ter 2 perdedores. Entendeu? Vai ter um lado que pode até ganhar também, mas que todo mundo vai perder, vai. Sei que essa frase ficou muito confusa, ficou parecendo lá aquele gif do não, quem perder vai ganhar, quem ganhar vai perder, mas o fato é, todo mundo vai se ferrar, porque são 2 potências nucleares, tá? Junto com isso, o Paquistão expulsou o embaixador da Índia e suspendeu todo o comércio bilateral entre os 2 países na quarta-feira, dia 7. Ou seja, essa é a reação paquistanesa à decisão indiana. A Índia, por outro lado, ela vai dizer, olha, Paquistão, vocês não têm nada a ver com isso, essa é uma decisão interna indiana. Mas claro que a coisa não é bem assim, já que ambos os países, vou repetir, consideram toda a Caxemira, né, como seu território. O governo paquistanês também disse que iria chamar de volta o seu embaixador em Delhi, né? Ou seja, além de expulsar o embaixador indiano, vai tirar o seu embaixador da Índia, que é sempre um passo extremamente complicado, já que você diminui as possibilidades de contato, aumentando então as possibilidades ali de mal-entendidos, escaramuças de fronteira, né? Esse tipo de coisa. Os Estados Unidos, os outros países do Conselho de Segurança já, né, tentaram colocar panos quentes, dizendo que, olha, veja bem, né, vocês têm que dialogar, tem que ser o diálogo direto, não dá para ser apenas, né, as armas não vão ser uma solução, temos que reduzir as tensões, porém, até agora, né, não está dando muitos avanços. E, principalmente, nós tivemos forças policiais na área, imposição de leis marciais em algumas regiões dos 2 lados da fronteira, suspensão de voos, turistas foram sugeridos, digamos assim, a se retirar, tá? Até porque a Caxemira é uma região muito bonita, né? Então vai muito turista para a região. Foram convidados a se retirar. Tivemos peregrinos religiosos sendo ali impedidos de continuar as suas viagens. Tivemos cortes de telefone, internet e redes de televisão na região, tá? Ou seja, suspensão de comunicações e um blackout de comunicações também é outro ingrediente para mal entendido, para dar problema, né? Porque aí chega lá começa um boato, aí o boato vai ganhando força, aí alguém é linchado, já começa a dar problema, né? Por outro lado, o Paquistão, embora tenha tomado essas decisões de suspender comércio, expulsou o embaixador, convocou uma reunião de emergência com os seus generais e tudo mais, o Paquistão, digamos assim, não foi muito além. Disse que ainda está disposto a negociar, que ainda dá tempo da Índia retroceder das suas decisões, tá? A Índia, continuando nessa política, como eu disse, de bloqueio de comunicações e de viagens, prendeu lideranças locais, tá? Especialmente, é claro, lideranças muçulmanas, e aqui, né, a alegação de todos podem ser terroristas, de todos podem ser ligados ao Paquistão, mas tenho certeza que, embora tenha tido gente que foi presa com culpa no cartório, também deve ter tido muita gente inocente que foi presa por ser, sei lá, um líder ali de um vilarejo, entendeu? Você tem lá alguns pastores numa vila, numa cidade, e esses pastores são muçulmanos, eles têm lá um líder local que é conhecido na região, alguma coisa assim, foram lá prender a pessoa. Tá? Então você tem esse bloqueio por conta da Índia muito forte, tá? E assim, quando eu digo prenderam líderes regionais, cerca de 500 pessoas foram presas, tá? Não estou falando de 1 ou 2, estou falando de 500 pessoas presas, tá? E aí, o Modi, ontem à noite, foi na televisão na Índia, tá? Fez um pronunciamento para todo o país, né? Ou seja, muita gente assistindo, dizendo que era o início de uma nova era para Jammu e Caxemira, dizendo que as amarras que impediam o desenvolvimento da região foram retiradas, tá? Ou seja, essa ideia de que agora, com a Caxemira, sem esse status especial, agora ela é parte normal da Índia, vai poder receber investimentos e tudo mais,
defendeu, é claro, a sua decisão e, detalhe, que ele fez a declaração não apenas na televisão, mas também no rádio, para que a população da Caxemira pudesse ouvir o pronunciamento, né? Já que na Caxemira a televisão está bloqueada, tá? Nesse contexto, ele disse que a Caxemira ela é parte da Índia, que na verdade aquela autonomia ela era discriminatória contra os não residentes, ela era discriminatória contra as mulheres, tá? Já que por conta dessa lei interna você tem algumas questões ali das mulheres não terem representatividade política para atender a população muçulmana da região. Então, ele basicamente foi lá falando, olha, eu fiz isso daí, não tem nada a ver com o nacionalismo, não é por guerra. É para que a região possa se desenvolver, entendeu? É para que a região, né, tire essas amarras. Muitos nacionalistas indianos celebraram a decisão, você teve as pessoas, né, nas ruas celebrando, né, muito uso ali da cor laranja e tudo mais. Então, assim, eu não acredito que nós tenhamos uma situação de conflito em breve, tá? Não acredito que o Paquistão vai para guerra aberta daqui a 24 horas, alguma coisa assim. Porém, é uma situação que vai gestacionar, entendeu? Ela vai começar a pulsar e ela vai se tornar um possível estopim de problemas futuros, tá? Até porque temos que ver como a própria população da Caxemira vai reagir. Agora a gente não sabe direito ainda. A gente sabe que teve lá lojas fechadas, toque de recolher, mas às vezes pode ter algum protesto, um grande protesto em breve. Tá? Então, resumindo, tá? Essa treta toda é isso. E finalmente, tá? Pra gente fechar ali na vizinhança, digamos assim, outras duas notícias, só para, né, até aliviar os giros de notícias. Mais um ataque no Talibã deixou pelo menos 14 pessoas mortas em Cabul e mais de 100 pessoas feridas. O ataque foi direcionado a uma delegacia, só que talvez mais importante que isso, eu não falo isso para diminuir as vidas perdidas, é claro, mas o Talibã anunciou essa semana que vai boicotar as eleições presidenciais do mês que vem. Ou seja, isso quer dizer que aquelas conversas de paz que estavam sendo realizadas no Catar, aparentemente não estão caminhando bem. Tá? Porque se elas estivessem caminhando bem, muito provavelmente o Talibã diria que aceita as eleições, ou talvez até mesmo anunciasse que participaria das eleições, alguma coisa assim, né? Mas, além do atentado, nós tivemos o anúncio de que o Talibã vai boicotar as eleições. E também ali do lado, um pouquinho mais ao norte, no Quirguistão, o ex-presidente Almazbek Atambayev foi preso, tá? Acusações de corrupção. O detalhe é que, durante a semana, a polícia não conseguiu prender ele, já que seus apoiadores cercaram, fizeram uma espécie ali de cordão em torno da residência dele, incluindo aí choques com a polícia. Tivemos pelo menos um policial morto e outras 80 pessoas mortas. E uma imagem que acabou circulando para muita gente foi que as pessoas tacaram pedra na polícia e os policiais começaram a pegar as pedras no chão e tacar de volta nas pessoas. Tá? Então nós tivemos assim, basicamente uma guerra, né, de pedras entre manifestantes e polícia. Ele, né, ao ser detido, disse que o governo atual está violando a Constituição, de que, na verdade, é uma perseguição política e que ele se entregou à polícia para evitar mais banho de sangue. Tá? Então, assim, a gente vai ficar de olho, né? Caso, né, necessário a gente tratar mais do assunto, eu vou dar uma estudada no assunto, inclusive, tá? Não vamos fingir aqui que conhecemos muito a política interna do Quirguistão, porém, o fato é, ele governou o país, né? O Atambayev, entre 2011 e 2017,
E, lembrando, nesses países da Ásia Central, assim como no Cazaquistão, você tem ali muita influência chinesa e também muito debate sobre as relações com a Rússia, né? Nessas ex-repúblicas soviéticas ali da Ásia Central. Tá? E detalhe que o atual presidente do Quirguistão é o seu sucessor, tá? Que ele acusa de ser basicamente um traidor. Então, vamos ver aí como é que vai ser as coisas no Quirguistão, se vai ter um lei marcial, uma revolução, alguma coisa assim.